Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia para o dia de hoje, 18 de setembro de 2025. Vamos também analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e tivemos atualizações bastante interessantes e bastante importantes e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pela capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, onde tivemos algumas declarações por parte de Zelensky. E ele referiu que ele tem dois planos para a Ucrânia. O primeiro plano é acabar com a guerra ainda este ano e o plano B, que é o seu segundo plano, é obter de alguma forma 120 mil milhões de dólares. E ele referiu que para que a Ucrânia continue a lutar por mais um ano, pelo menos, eles necessitam desse dinheiro todo. E ele refere que metade desse dinheiro vai ser pago pela própria Ucrânia e os outros 60 mil milhões de dólares têm de ser os países europeus ou os países da NATO que apoiam a Ucrânia a pagar à própria Ucrânia. Além disso, ele referiu que o Putin vai destruir a infraestrutura energética, mas também de caminhos de ferro para comboios ucranianos. Mas esta resposta de qual plano Zelensky vai escolher já está parcialmente dada, porque, de acordo com as fontes na própria Ucrânia, as forças ucranianas começaram a recrutar homens com mais de 60 anos de idade, mas também, ainda durante o mês de julho, Zelensky assinou uma lei que permite que esta geração de pessoas mais idosas de irem para a frente de combate. Além disso, algumas fontes relatam que também mulheres dos 18 aos 24 anos já começaram a ser recrutadas sob contrato para as forças armadas ucranianas. E portanto vemos que a Ucrânia pouco a pouco está-se a preparar para o próximo ano deste conflito com a Rússia e para isso já começou aqui a tentar reduzir os custos contratando mulheres, mas também homens com idades superiores a 60 anos. Além disso, durante a noite de hoje tivemos um ataque russo contra a capital da Ucrânia e temos este vídeo gravado por um cidadão que registou o momento exato deste ataque e vemos uma explosão bastante forte. E agora vamos a outro ponto importante neste conflito, que durante o dia de hoje foi efetuada mais uma troca de corpos de soldados que morreram neste conflito. E mais uma vez a Rússia deu aos ucranianos cerca de 1000 corpos de soldados ucranianos mortos, enquanto que a Ucrânia apenas devolveu 24 corpos de soldados russos que morreram em combate. Vamos agora passar à situação no terreno e vamos começar pela direção de Zaporizhia. E da direção de Zaporizhia mais a sul tivemos uns pequenos ajustes no mapa a favor das forças russas na aldeia de Stepnohirsk. E com base num vídeo publicado pelas fontes russas, os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva para tomar o controlo sobre esta aldeia toda. E o vídeo foi geolocalizado precisamente naquele ponto do mapa e aqui vemos soldados russos a moverem-se e a conquistar algumas posições que antes eram ocupadas pelas forças ucranianas e portanto com base neste vídeo nós ajustamos o mapa a favor das forças russas nesta porção do mapa. E eu vou relembrar que há 2 dias atrás nós tivemos um vídeo publicado pelos russos de como eles destruíram mais uma ponte nesta região aqui de Grigorievka. E esta ponte era utilizada pelos ucranianos para suprir as suas tropas aqui na direção ao sul. Contudo, não sabemos se a ponte foi destruída ou se foi apenas danificada, mas com certeza que a logística dos ucranianos nesta direção ficou bastante afetada. E os russos agora vão aproveitar esta situação e vão tentar conquistar a aldeia de Stepnohirsk toda. Além disso, as próprias forças russas continuam a atacar as posições ucranianas, de forma a prepará-las para uma seguinte fase de ofensiva por parte da Rússia. E agora vamos ao ponto mais dinâmico desta frente de Zaporizhia, que é aqui mais a leste. E nós já durante um mês praticamente ajustámos o mapa a favor dos russos quase diariamente. Todos os dias temos recebido alguns avanços por parte da Rússia. Por exemplo, esta era a situação há 3 dias atrás, onde algumas fontes referiram que os russos começaram uma ofensiva em direção a esta rede de fortificações que se situa a leste da cidade de Uspenivka. E depois, no dia seguinte,
tivemos uns vídeos a comprovar a presença russa nesta direção, com base em vídeos publicados pelos próprios ucranianos, a mostrar ataques efetuados aos soldados russos nesta direção. Depois, no próximo dia, os russos conseguiram conquistar esta rede enorme de trincheiras que se situa aqui. E eu digo enorme porque a sua extensão é de praticamente 4 km e de largura. Estas fortificações têm cerca de 1 km, portanto foi uma área bastante grande conquistada pelos russos e ainda por cima é a área mais fortificada desta região. Portanto, nós podemos dizer que de facto as defesas dos ucranianos colapsaram nesta região e já durante o dia de hoje mais fontes referiram que os russos não pararam por aqui e continuam cada vez mais a conquistar mais territórios. E tivemos relatos inclusive de fontes neutras. Portanto, pelo que referem as fontes neutras, os russos estão cada vez mais próximos das cidades de Uspeniivka, mas também das cidades aqui de Poltavka e de Okhotyne. E muito provavelmente os russos já nos próximos dias vão tentar efetuar as primeiras tentativas de conquista ou de entrada pelo menos nestas cidades. Podemos esperar 3 frentes de combate, uma aqui mais a leste, outra a sul e outra por oeste. E caso os russos consigam conquistar esta fortificação mais a sul, os russos vão depois poder avançar em direção à cidade de Uspeniivka, tanto pelo sul como também aqui pelo leste ou pelo norte. E caso estas duas cidades caiam nas mãos dos russos, nas próximas semanas, podemos dizer que os russos já estarão muito perto da aldeia de Dobropilha e estarão muito perto de cortar esta estrada que liga as cidades de Pokrovsk e de Guliai-Polye. E assim que os russos conseguirem aproximar-se desta estrada um pouquinho mais, poderemos dizer que será o fim da cidade de Guliai-Polye. E o que acontece depois desta cidade é que já não existe aqui para o interior da Ucrânia nenhuma fortificação para as forças ucranianas. Temos aqui apenas pequenas aldeias e, portanto, esta área não está nada fortificada e não tem as defesas preparadas. Mas é facto que os ucranianos estão à espera de mais ofensivas por parte dos russos nesta direção e, portanto, já tivemos relatos que, de facto, os ucranianos já começaram aqui a construir algumas posições defensivas, precisamente aqui, mas isto já pode ser tarde demais caso nas próximas semanas os russos tenham bastante sucesso mais ao sul. Vamos avançar agora mais para o norte desta direção, aqui da direção de Novopavlivka, e aqui a dinâmica também esteve bastante forte nos últimos dias. Vou voltar uns dias atrás, que foi quando os russos começaram a sua ofensiva nesta direção, de forma a conquistar as aldeias que se situam aqui. E portanto tivemos uma dinâmica bastante interessante. Primeiro os russos conquistaram ali a aldeia de Zilonenhai, depois entraram na aldeia de Andriivka, Kletsove e ajustámos o mapa com base num vídeo publicado pelas forças russas a erguer as suas bandeiras precisamente naquele ponto do mapa. E nos últimos dias algumas fontes referiram que os russos começaram a ofensiva em direção à aldeia de Ivanivka, além de terem começado também uma limpeza total da aldeia de Andriivka Kletsove. E já durante as últimas 24 horas tivemos mais algumas fontes, neste caso fontes pró-russas, a referir que os russos continuam a avançar em direção à aldeia de Ivanivka e a tentar conquistá-la completamente. Vamos continuar e agora vamos aqui à direção de Pokrovsk, onde também temos algumas situações bastante interessantes. Aqui mais a sul a favor dos russos e mais ao norte a favor dos ucranianos. Mas vamos primeiro discutir a situação a sul de Pokrovsk, até mesmo na própria cidade de Pokrovsk, já no seu centro. E durante o dia de ontem nós tivemos os primeiros relatos das forças russas a dizer que de facto eles conseguiram avançar aqui dentro das posições ucranianas e conquistar mais alguns territórios. E nós não ajustámos o mapa a favor dos russos ontem porque não tivemos provas visuais disso. Contudo, já durante o dia de hoje tivemos primeiro um ataque ucraniano registado contra as forças russas neste ponto do mapa e portanto este ataque confirma que de facto as forças russas têm ali as suas posições neste ponto específico do mapa. E além disso tivemos um vídeo aqui desta zona mais ao centro,
E este vídeo trata-se de como dois soldados ucranianos estavam-se a mover em direção a uma estrada e depois estes soldados foram atacados pelos soldados das forças russas. E esta situação ocorreu precisamente neste ponto. E de acordo com o vídeo, os soldados ucranianos estavam-se a mover nesta direção e exatamente neste ponto foram atacados pelas forças russas. E nós não vamos ver este vídeo até ao fim por causa da violência presente, mas isto confirma que de facto nenhuma estrada aqui em Pokrovsk está totalmente protegida pelos ucranianos. Os ucranianos neste vídeo estavam a passear de forma natural, a pensar que estavam em suas posições bastante defendidas, mas afinal já temos grupos de sabotagem e de reconhecimento russos a atuar nesta direção de Pokrovsk e, quem sabe, em toda a direção sul. Portanto, muito provavelmente poderemos esperar um colapso das linhas defensivas ucranianas a sul desta porção de Pokrovsk. Agora vamos aqui à situação mais ao norte, onde, para já, a situação está mais favorável aos ucranianos. E eu vou relembrar que nesta direção, precisamente em redor deste flanco, os ucranianos conquistaram as suas mais poderosas e mais bem treinadas unidades das suas forças armadas. E vamos ver como a situação se estava a desenvolver nos últimos dias, quando os ucranianos decidiram começar aqui uma contra-ofensiva ou um contra-ataque em direção aqui à aldeia de Volodymyrovka. E portanto, dia após dia tivemos alguns relatos de algumas fontes a confirmar avanços ucranianos. Depois até tivemos vídeos que confirmaram estes avanços por parte das forças ucranianas, com base num ataque russo efetuado contra as posições ucranianas. E portanto, os ucranianos têm vindo a ter algum sucesso nesta direção mais ao sul. E o que acontece é que neste momento são dois grupos de ataque por parte dos ucranianos, um pela região a leste e outro pela região a oeste. E neste momento a tarefa dos ucranianos é juntarem estas duas forças aqui naquele ponto do mapa e encercarem completamente os russos que estão a norte deste flanco aqui. Contudo, os russos já lançaram há 2 dias atrás ou 3 reservas nesta direção para tentar estabilizar a situação e agora estão aqui a decorrer batalhas bastante sangrentas e ferozes pelo controle desta zona e para já não temos uma situação bem clara daquilo que está a acontecer. Temos várias fontes a referir informações completamente diferentes, mas para já nenhuma das partes está a publicar vídeos ou imagens precisamente desta direção aqui e desta região. E portanto vamos aguardar alguns dias ou vamos esperar por mais atualizações antes de podermos concluir alguma coisa nesta direção. Mas caso isto se confirme, realmente a situação está bastante crítica para as forças russas. Vamos agora discutir a situação na cidade de Konstantinivka, onde os russos continuam a avançar em direção a esta cidade. Por exemplo, no dia de ontem tivemos estes 2 ajustes no mapa a favor das forças russas. E durante o dia de hoje os russos concentraram mais os seus ataques de drones contra a logística dos ucranianos. E portanto vemos aqui drones a atacar os veículos armados ucranianos numa estrada. Vamos avançar. Além disso, aqui a norte na aldeia de Druzhivka tivemos um ataque com o míssil Iskander contra as posições das forças ucranianas. E neste caso tivemos ali uma concentração de soldados e de veículos das forças ucranianas. E depois os russos conseguiram avistar estes movimentos e atacaram com um míssil Iskander com munições do tipo cluster. Vamos continuar e vamos agora discutir a situação em torno de Liman e de Siversk, onde os russos continuam com ataques bastante fortes contra as posições ucranianas nesta direção. Temos ataques registados com todo o tipo de armas, inclusive com bombas, drones, mas também com artilharia, como também podemos ver neste vídeo aqui. E de facto agora as batalhas mais ferozes estão a acontecer pela aldeia de Yampel e os ucranianos percebem bem o valor desta aldeia e é por isso que os ucranianos continuam a lançar reservas nesta direção, mas também os russos continuam a pressionar os ucranianos. E portanto vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias, mas é de referir que algumas fontes, inclusive fontes pró-ucranianas, referiram que esta aldeia de Serebranka, aqui ao norte, já foi completamente conquistada pelas forças russas.
E até temos algumas fontes a referir que de facto as operações de limpeza por parte dos russos estão a acontecer neste momento, mas para já não temos nenhuma localização, nenhum vídeo ou imagem que comprove o controlo das forças russas sobre esta região e por isso vamos esperar antes de ajustarmos o mapa. Mas isto só mostra que os russos continuam a desenvolver a sua ofensiva em direção a estas cidades. Aqui ao norte de Liman tivemos mais ajustes no mapa a favor dos russos, neste caso da aldeia de Chandrigolove, com base num vídeo publicado pelas forças russas, a mostrar um ataque que os russos desenvolveram nesta direção e mostram os russos a conquistar algumas posições dentro desta aldeia. E este vídeo foi geolocalizado precisamente neste ponto e isto significa que os ucranianos muito provavelmente vão evacuar esta região, que neste momento está semi-cercada pelos russos nesta direção e portanto teremos nos próximos dias a conquista desta aldeia, muito provavelmente pelas próprias forças russas. Vamos continuar e vamos aqui à direção de Kupiansk, onde para já não temos nada confirmado visualmente, mas algumas fontes já referem que as forças russas já conquistaram tudo o que se situa a norte desta linha vermelha que eu desenhei. E aqui mais a leste desta cidade tivemos ajustes no mapa a favor das forças russas com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado contra as posições russas e os soldados russos nesta direção e naquele ponto específico do mapa e portanto ajustamos o mapa com base neste vídeo. E para hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo e se de facto gostaram, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui diariamente, podem sempre tornar membros do canal. Relembro também que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã, tchau tchau!